vai ser igual. Estações, outras emoções, gente, novo diferente, vai ser igual. Se eu valorizar aquele amigo, se eu olhar só para o teu amigo, se eu se importar com alguém querido, vai ser igual. Se a gente quiser perdoar, se amar com esse olhar, se você não conseguir amar, vai ser igual. Amor de Deus, aí na sua casa vai ser muito legal. Muito amor de Deus, e meu amor vai ser sem igual. Vai ser o amor de Deus, vai ser igual. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. É uma alegria nós podemos ter esse tempo de refletir sobre a Palavra de Deus, e hoje nós vamos estar encerrando a série de mensagens com o tema Tudo se fez novo. Nós então nós estivemos ao longo do mês de janeiro refletindo a partir da carta de Paulo aos Efésios sobre como as coisas podem ser diferentes nas nossas vidas no ano de 2021. E nós olhamos então para essa carta e percebemos o apóstolo Paulo falando a respeito de 4 coisas. Até aqui a gente conversou sobre 3. A primeira coisa que Paulo diz para que o nosso ano seja diferente é que nós precisamos de uma vida nova. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que quando nós nos afastamos de Deus, o nosso estado diante de Deus, né, a condição que nós nos encontrávamos era que nós estávamos mortos. E a partir de Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos ressuscitados e ganhamos nova vida. Assim, em segundo lugar, nós olhamos também não somente uma nova vida, mas também em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que é necessário nós também termos uma nova responsabilidade no ano de 2021. Paulo ele vai falar que quando ele entendeu o mistério que estava escondido em Jesus e quem Jesus era e o propósito que Deus tinha de salvar o mundo, de redimir o mundo dos seus pecados através de Jesus, ele recebeu uma nova responsabilidade para a sua vida, que era pregar o Evangelho, que era pregar a respeito de Jesus e o que ele veio fazer pela humanidade. Então, na lista de Paulo para o ano de 2021, por assim dizer, não estavam prioridades como talvez fazer mais exercício, talvez dormir mais e tantas outras coisas que a gente põe nas nossas listas de transformação, né, de objetivos de mudança. Mas Paulo disse, a minha principal responsabilidade para esse novo ano é pregar o Evangelho. E a partir disso, todas as outras áreas da minha vida vão ser influenciadas. E por último, então, na semana passada, nós refletimos que se queremos ter um ano novo, nós precisamos de uma nova mentalidade. Paulo vai dizer que se de alguma maneira a nossa vida não está do jeito que nós sonhávamos, é porque talvez nós ainda estamos vivendo na antiga mentalidade do antigo homem, afastado de Deus, que é marcado pela futilidade, pela insensibilidade, pela ganância e também pela depravação. E ele diz, olha, se você quer ter um ano diferente, você precisa deixar que o Evangelho molde sua mente com os conceitos da justiça, da santidade e da verdade. Então, na medida que a nossa vida, a nossa responsabilidade, a nossa mentalidade vai sendo transformada, nós vamos começar a experimentar um novo ano. Mas, ao mesmo tempo, quando essa nova história começa a fazer parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, nós vamos também enfrentar um novo desafio. E é a respeito disso, então, que nós queremos conversar no dia de hoje, a respeito desse novo desafio que, de alguma maneira, nós vamos encontrar também nesse ano de 2021. Por que nós vamos falar de um desafio? Porque se, por um lado, a nossa vida assume uma nova história, que tem a ver com a história da redenção de Deus com o mundo, e que essa história transforma a nossa vida, por outro lado, nós também precisamos estar conscientes que nós vivemos num mundo onde Lúcifer e os seus anjos, os seus seguidores que se rebelaram contra Deus, eles de alguma maneira estão tentando nos afastar de Deus.
estão tentando destruir a nossa vida. Então, muitas vezes, o motivo pelo qual os nossos anos, né, o dia a dia nosso em cada ano são muitas vezes difíceis, é porque de alguma maneira nós podemos estar passando por uma batalha espiritual. E para isso, então, o apóstolo Paulo vai fechar sua carta em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20, falando para aqueles cristãos como que eles podem vencer esse desafio de uma batalha espiritual para assim conseguirem vivenciar essa nova vida, essa transformação tão sonhada para o ano de 2021. Eu quero convidar você então a ler comigo esse texto que vai ser projetado de Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20. Lá diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Queridos, então nós acabamos de ler esse texto e claramente o apóstolo Paulo vem dizer que um dos motivos pelos quais a nossa vida não é tão bem sucedida muitas vezes é porque nós passamos por batalhas espirituais. E nós temos então esse desafio diante do novo ano, diante do novo ano que se inicia, de estarmos conscientes dessa realidade. Mas antes de falar como propriamente a gente tem que lidar com essa realidade de uma batalha espiritual, é também importante nós falarmos a respeito, né, disso de uma outra perspectiva, de que há momentos na nossa vida que nem todas as dificuldades surgem de batalhas espirituais. Por mais que o apóstolo Paulo diz que há uma batalha espiritual, esse desafio que nós vamos enfrentar para conseguir vivenciar essa transformação nas nossas vidas, em todas as áreas dela, ainda assim, nós precisamos estar conscientes, em primeiro lugar, que nem toda dificuldade surge de uma batalha espiritual. Então, por exemplo, se você está andando na sua casa e você talvez tropeça, bate o dedinho mindinho, não quer dizer que o diabo está tentando atrapalhar a sua vida. Não quer dizer que se você saiu na rua, bateu o carro, que tudo isso é o diabo fazendo algo para destruir a tua vida e acabar com o teu ânimo. Bom, então, em primeiro lugar, entenda isso. Talvez o que a gente deveria levar em conta é que há algumas situações que a gente deveria encarar de outra maneira, não sendo uma batalha espiritual, mas em primeiro lugar talvez levar em conta, por exemplo, se as dificuldades que a gente passa não são reflexo do mundo que está em desequilíbrio. Nós deveríamos nos questionar se de repente algumas situações difíceis que a gente passa na nossa vida não tem a ver com o fato de que nós vivemos num mundo que se afastou de Deus e que colhe as consequências do pecado da humanidade, o modo como a gente lida, a reação às ações que nós fazemos com o nosso mundo de escolhas erradas, de desejos errados. Então, por exemplo, se nós olhamos para a nossa natureza, para a ecologia, nem sempre, ou na maior parte das vezes, a gente não vai poder dizer que uma tempestade, isso é reflexo, e que destrói a nossa casa, etc., que isso é reflexo do diabo. Mas talvez simplesmente seja reflexo de um mundo em desequilíbrio, ao qual talvez tantas coisas que a gente fez com o nosso mundo, de repente agora a gente está colhendo a consequência na natureza, em alguns momentos. Mas também a gente deveria levar em consideração uma segunda coisa, como sendo causa das dificuldades na nossa vida, se talvez elas não são
reflexo das nossas escolhas erradas. Muitas vezes nós tomamos algumas escolhas, de repente, de trocar de emprego, de fazer tantas coisas, de agir com pessoas de maneira desagradável, e simplesmente o reflexo disso não é o diabo nos provocando, mas são as nossas escolhas que nós estamos escolhendo, escolhas ruins. A gente deveria ainda cogitar uma terceira coisa, antes de falar de batalha espiritual, se algumas situações nas nossas vidas não são simplesmente Deus nos lapidando. Porque sim, a palavra de Deus vai dizer que Deus prova os seus para poder triar, para poder assim de alguma maneira moldar e nos purificar dos pecados que a gente precisa abandonar. Então há momentos, há desertos espirituais, há muralhas na vida de fé que Deus usa com o propósito de nos purificar. E a gente sempre deveria questionar, num momento de dificuldade, se isso não é Deus permitindo, Ele fazendo essa purificação nas nossas vidas. E ainda por último, antes de a gente cogitar que haja uma batalha espiritual na nossa vida, a gente deveria se perguntar se Deus não está nos disciplinando. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Pai disciplina aquele que Ele ama. Então, de alguma maneira, a gente tem que entender que muitas vezes também nós vamos tomar escolhas na nossa vida que vão nos afastar de Deus, que vamos estar errando em situações, e Deus pode querer usar de situações difíceis para que a gente possa reconhecer o nosso erro, se arrepender e voltar para Ele. Então, levando isso em consideração sobre batalha espiritual, de que nem tudo que acontece na nossa vida é o demônio agindo, tentando nos prejudicar, como algumas igrejas gostam de ver o diabo em tudo, aí sim a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre batalha espiritual, sobre o desafio de vencer as batalhas espirituais no ano de 2021. E a primeira coisa que nós vamos ver o apóstolo Paulo falando desse desafio é que nós não vamos vencer, na maior parte do tempo, as batalhas espirituais atacando o diabo. O nosso papel não é descobrir fórmulas, estratégias para atacar o diabo. Mas olha o que Paulo diz aqui no versículo 13. Ele diz assim no versículo 13 e versículo 14. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então no versículo 13, como você pode ver, o apóstolo Paulo, ele vem falar a respeito de resistir. Em vez de lutar, em vez de atacar, o primeiro segredo que nós vamos observar o apóstolo Paulo falando é: você quer vencer esse desafio? Aprenda a resistir. Eu não sei se você já fez artes marciais ou conhece alguém que tenha feito, mas quando eu era adolescente, eu fiz uma aula de artes marciais, de jiu-jitsu. E nessa primeira e única aula que eu fiz, a primeira coisa que eu aprendi foi a manter postura diante de uma luta. Então a primeira coisa que você aprende numa luta não é o ataque, mas é propriamente a defesa. É o processo de você firmar os pés no lugar correto, de estar firme, bem posicionado, para que quando o teu oponente vier te atacar, você não venha ser facilmente derrubado. Então o segredo de uma luta bem sucedida começa em se manter firme e aprender a resistir aos ataques do inimigo. Então, aqui Paulo está falando, olha, o segredo da vitória no ano de 2021 nas batalhas espirituais começa em você aprender a se manter firme e resistir ao diabo. Por que Paulo não vem ensinar, em primeiro lugar, a atacar? Porque, basicamente, a palavra de Deus vai dizer que a vitória já foi conquistada por Cristo através da sua morte e ressurreição. Essa batalha que estava sendo travada entre Deus e o diabo foi vencida na cruz de Cristo. E olha o que Paulo então diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20 a 21. Este poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridades, poder e domínio. Então, o apóstolo Paulo basicamente vem deixar claro aqui que Deus já venceu o diabo, ele colocou Jesus sobre o trono, sobre toda a autoridade deu a Jesus, e aqui ele diz, olha, tudo, ele está acima, Jesus está acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. Então o diabo, ele não tem mais poder nem capacidade de continuar lutando. Na verdade, quando nós olhamos para esse texto, o que Paulo está dizendo é que
essa batalha já foi vencida e o diabo está batendo em retirada, como um exército que foi derrotado e começa a fugir, o diabo está fugindo. E nessa fuga, se ele encontrar alguém no caminho, ele vai tentar levar consigo, ele vai tentar destruir os seus inimigos que estão em lugares que já tomaram o território. E nesse processo de fuga, se ele encontrar alguém, ele vai tentar matar essa pessoa. Então, diante desse processo ao qual o diabo está fugindo, ele pode tentar nos atrapalhar e nos destruir. O nosso papel, o nosso desafio é resistir aos ataques do diabo. E como nós vamos fazer isso? De que maneira nós vamos resistir aos ataques do diabo ao longo do ano de 2021? Paulo vai dizer em primeiro lugar o seguinte, que nós vamos ler aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Qualquer pessoa que está em um exército, que está entrando em um exército, ela precisa de um preparo físico. Se você conhece pessoas também no exército, você sabe que todos os anos, uma pessoa que está nas forças armadas do país, ela passa por testes de aptidões físicas. E se ela não está com preparo físico adequado e muscular adequado para passar no teste, ela sai do exército. Então, Paulo vai dizer que o segredo para essa vitória é o fortalecimento espiritual. Mas ele não vai dizer que o segredo da vitória está em a gente, em nós fazermos mais, em nós nos esforçarmos para conseguir resistir ao diabo. Não cabe a nós, não é a nossa capacidade mental e física, por assim dizer, mas Paulo vai dizer que o segredo está em se deixar se fortalecer. Porque no original, aqui a palavra fortalecer-se, na gramática grega, ela tem o seu imperativo, ela está em um imperativo passivo. Ou seja, é uma ordem dizendo pra gente, façam, permitam que Deus haja em vocês passivamente. É uma ordem passiva. Vocês fiquem aguardando Deus fortalecer vocês. Então, a ordem de Paulo o segredo é vocês permitirem que Deus fortaleça vocês. E é mais interessante ainda que Paulo está falando dessa realidade desde o capítulo 5, desde o início do capítulo 5, já no versículo 18. Olha o que Paulo diz lá no versículo 18 do capítulo 5. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então, Paulo aqui está trazendo uma ideia já desde o capítulo 5, dizendo, olha, o segredo da vitória de vocês é se deixarem que Deus fortaleça vocês, é permitirem que Deus fortaleça vocês. E aí é interessante porque do capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 10, que é o início do nosso texto, Paulo está falando a respeito de algumas situações. Ele diz assim, maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Pais, ousem educar e disciplinar seus filhos. Filhos, obedeçam seus pais. Patrões, tratem com respeito os seus empregados. Empregados, sejam respeitosos e trabalhem com excelência para os seus patrões. Então, Paulo está falando aqui entre o capítulo 5, onde ele diz, se fortaleçam em Jesus, em Deus, pelo Espírito Santo, deixam que ele fortaleça, e depois ele volta a trabalhar. Então, nesse meio aqui, ele está falando sobre relacionamentos. Então, se nós vamos lembrar um pouquinho do capítulo 4, que é o contexto de uma carta que é uma unidade, não é partes, que Paulo foi enviando, mas é uma única carta que ele escreveu aos Efésios, ele continua relembrando aqui, olha, vocês têm passado por dificuldades no casamento, vocês não conseguiram no ano de 2020 amar o seu esposo, a sua esposa da maneira como gostariam, vocês não tiveram um relacionamento entre pais e filhos como vocês gostariam, no trabalho as coisas não aconteceram como vocês gostariam. Deixem-se fortalecer pelo Espírito Santo. Deixem que o Espírito Santo encha vocês e assim você terá as condições de poder vencer essas batalhas contra o diabo que tem tentado destruir a tua família, o teu trabalho, os teus relacionamentos de amizade. Se encha pelo Espírito Santo de Deus. E assim você vai ser fortalecido e o diabo não vai conseguir mais destruir o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos, a sua profissão. Então, o primeiro segredo que Paulo vai dizer é: se permitam se encher pelo Espírito Santo, fortaleçam-se no Senhor para vencer esse desafio. Em segundo lugar, então, aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre a importância de nós vestirmos a armadura de Deus. Ele diz: vistam toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, de alguma maneira, nós vamos ver aqui Paulo dizendo novamente a mesma ideia, que é:
bom, se vocês querem vencer esse desafio esse ano, usem a armadura que Deus vai dar para vocês se protegerem do diabo. Além de estarem bem firmes, coloquem uma proteção. E que proteção, então, e essa proteção é essencial porque vocês vão realmente ser atacados em diversos momentos pelo diabo. Ele fala aqui usando contra as ciladas do diabo. E a palavra ciladas vem da palavra grega metodeia, que lembra no português, então, né, que é traduzida no português por método, e que essa palavra era usada geralmente em ambiente militar para se referir a métodos para se derrubar o inimigo. Então, basicamente, o que Paulo está dizendo aqui sobre as ciladas do diabo é que Satanás ele é estrategista. Ele usa de estratégias, de planos para tentar nos derrotar. E ele vai usar tudo que tiver ao seu alcance, todas as ferramentas que ele tiver em mãos, para poder nos derrotar. O diabo não vai nos atacar somente uma vez, são ciladas. Ele vai várias vezes e ele vai até mesmo utilizar pessoas que pertencem a ele. E quando ele nos atacar através de pessoas no nosso dia a dia, no nosso ano de 2021, quando ele usar pessoas para tentar nos derrotar, Paulo ainda nos lembra o seguinte a respeito disso no versículo 12. Ele diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Veja bem, querido. Paulo estava preso numa cadeia por causa de pessoas que perseguiram ele, judeus de modo especial, e ali ele estava tendo que prestar contas diante do Império Romano. E ele poderia ser tentado a olhar para essas pessoas e odiar elas pelo que elas estavam fazendo. Mas Paulo chega aqui ao final dessa carta dizendo aos Efésios e concluindo: olha, eu não olho para essas pessoas com raiva, porque eu sei que quem está por trás delas é o diabo usando a vida delas para tentar me prejudicar por causa do Evangelho. Então eu estou plenamente consciente de que o diabo iria tentar de todas as formas, com todas as ferramentas possíveis, me destruir. Ele iria ser estratégico. Por isso, assim como eu, é isso que Paulo quer dizer agora de novo, no versículo 13, ele reforça: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Então Paulo reforça aqui, vistam a armadura de Deus. O segredo é isso: se vocês querem resistir, se fortaleçam e vistam a armadura de Deus. E ele diz então, olha, Deus vai dar essas partes da armadura para que vocês possam resistir aos dias difíceis, para ficarem inabaláveis. E o que é essencial como parte dessa armadura para nós nos protegermos no ano de 2021? Paulo vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Então, assim como nós temos um cinto, Paulo vai dizer que protege a roupa de cair, né? Em primeiro lugar, aqui Paulo vai usar a palavra verdade, que também no seu original é a mesma palavra que a gente olhou lá no capítulo 4. Verdade, ela tem a ver com aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus, a respeito de alguém. Então Paulo está se referindo a: não se esqueça, em meio às batalhas espirituais, de quem Deus é. Em meio às dificuldades que você vai enfrentar no ano de 2021, não se esqueça quem Deus é. Não se esqueça que Deus continua sendo bom, que Deus continua sendo o mesmo Deus que ama o mundo, de tal maneira que entregou seu Filho Jesus. Não se esqueça do plano de Deus que Ele tem para a sua vida e que Ele continua cuidando de você. Não se esqueça de quem Deus é em nenhum momento. E aí Paulo segue dizendo o seguinte: além de você não se esquecer quem Deus é, vista a couraça da justiça. Vista a couraça da justiça. Então preste atenção, Paulo está dizendo aqui o seguinte: além de você lembrar quem Deus é, de novo ele usa a mesma palavra do capítulo 4, que é a palavra justiça, ao qual se remete aquilo que Deus tem feito por nós. A palavra aqui é o alto preço que Jesus pagou por nós para fazer justiça. Esse Deus que conhece a história do mundo e que interage com essa história, que tem controle sobre essa história e que resolve não deixar o mundo do jeito que está, mas envia o seu Filho Jesus à Terra para poder nos salvar do preço do pecado, do castigo do pecado. E Ele faz justiça não em nós, mas faz no seu Filho Jesus. Ele faz justiça. E não somente isso, Ele nos salva através de Jesus, nos restaura, mas Ele também promete que a justiça será plena. Quando Ele voltar, aqueles que estão destruindo o mundo serão retirados do mundo,
e ele vai restaurar esse mundo e não vai mais haver choro, dor, tristeza. Essa é a justiça de Deus. Então Paulo está dizendo, em meio aos desafios do ano de 2021, não se esqueça quem Deus é. Não se esqueça que Deus é justo. E ele ainda diz, no versículo 16, no versículo 15, Paulo vai dizer o seguinte, não se esqueça da responsabilidade que vocês têm. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E ele diz, em meio a essa batalha espiritual, não se esqueçam de continuar prontos a pregar o evangelho da paz. Por quê? O diabo sabe que a principal responsabilidade, a coisa que pode mudar esse mundo, é o evangelho, é Jesus. Se vocês continuarem pregando sobre Jesus, o diabo vai ter a derrota completa nesse tempo logo. Ele diz, não se esqueça que o diabo vai tentar afastar vocês dessa responsabilidade, dessa verdadeira responsabilidade, do principal foco da vida de vocês. Então, continuem crendo em Deus, na verdade, se protejam com essa verdade de continuar acreditando, de crendo quem Deus é. Continuem entendendo que Deus é justo, mesmo que as coisas ao redor de vocês não pareçam serem justas como deveriam, e continuem seguindo a principal responsabilidade de vocês. Não permitam que as dificuldades, os desafios dessas batalhas espirituais afastem vocês de pregar o evangelho. E aí Paulo diz o seguinte, em meio a tudo isso, não se esqueçam de se vestir com a fé. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ele diz, olha, assim como o escudo protege a flecha pegar em vocês e matar, então, quando isso acontecer, se protejam com a fé. Quando os desafios ficarem mais difíceis, quando o ano de 2021 ficar pior ainda, talvez, em alguns sentidos na sua vida, não se esqueça de continuar confiando em Deus. Paulo vai dizer lá em Hebreus que a fé é a certeza das coisas que não se veem. É aquilo que é a esperança das coisas que a gente espera. Então, quando Paulo diz, olha, em meio ao desafio, continuem crendo em Deus, ele está dizendo, não se esqueçam que Deus é poderoso, que ele pode dar a vitória a vocês no momento que ele bem entender. No momento certo, ele vai fazer com que a vitória aconteça, seja hoje ou seja na volta de Cristo, mas continuem confiando em Deus em meio aos desafios. Não percam a fé de vocês, não percam a confiança em Deus. E Paulo segue dizendo o seguinte, além de vocês continuarem confiando em Deus, ele diz, não se deixem perder a salvação, usem o capacete da salvação. Porque em meio às dificuldades, nós podemos achar que não valeu a pena seguir a Jesus, que foi em vão seguir a Cristo. E Paulo vem e diz, olha, não se esqueçam que Deus libertou vocês. A palavra salvação, no seu original, ela também se remete à liberdade. E Paulo fala isso para os Gálatas. Por que vocês que foram libertos, agora vocês estão voltando a se deixando escravizar novamente? Não se deixe escravizar. É esse o contexto da carta de Gálatas. E Paulo diz, olha, o diabo quer tentar tirar a liberdade de vocês, quer fazer com que vocês percam a salvação. A salvação é a liberdade da escravidão do pecado. Ele quer escravizar vocês ao pecado novamente. Não permitam que as dificuldades façam com que vocês percam a fé e com isso vocês voltem a ser escravos de coisas que vocês eram antigamente. Permaneçam livres, não percam a salvação. E por último, Paulo então vai dizer o seguinte, aí nessa batalha a qual vocês estão resistindo, vai chegar um momento que vocês vão ter que usar uma ferramenta para lutar. Ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, usem a espada. Paulo vai dizer aqui, olha, agora sim, acima de tudo, vocês vão resistir e ficarem fortes, mas não se esqueçam de usar a espada, a palavra de Deus, para poderem manter conexão com Deus e lutar contra o diabo. Porque o diabo vai tentar inventar mentiras, vai tentar derrubar vocês com mentiras. E nesse momento vocês vão precisar contra-atacar ele com a verdade do Evangelho, da palavra de Deus. E isso só vai acontecer se vocês manterem conexão com essa palavra, que é o próprio Deus falando com vocês, que é o próprio Deus amando vocês e falando e consolando e fortalecendo através de palavras de promessas a cada novo dia, para que vocês não venham a desistir. Mantenham a sua conexão com Deus, é isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo vai dizer aqui, olha, nessa batalha, não se esqueçam quem Deus é. Nesse desafio, não esqueçam que Deus é justo. Não esqueçam da responsabilidade de vocês. Não esqueçam de confiar em Deus. E não se esqueçam que vocês não podem perder a liberdade que Deus conquistou para vocês. Por isso, mantenham se protegendo com a espada, com a palavra de Deus que vai manter vocês firmes. Por último, Paulo vai dizer o seguinte ainda. Além de vocês usarem essa armadura,
ele vai falar de uma parte que não é, de algo que não é uma parte da armadura, mas porque ele vai dizer, ó, além de vocês se preocuparem com vocês, ele vai dizer o seguinte também: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, Paulo finaliza sua carta aqui, dizendo para eles: lembrem-se não somente de resistirem ao diabo, mas lembrem-se de continuamente orarem, pedindo para que Deus guarde vocês, mas acima de tudo, orem também pelos irmãos na fé que passam por dificuldades. Orem para que as pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, o mesmo desafio de uma batalha que nem vocês, eles não venham a desanimar. Orem para que eles permaneçam pregando o Evangelho, para que eles tenham coragem diante dos desafios, diante das perseguições, diante de tudo que pode tentar minar e atrapalhar e acabar com a fé deles. Orem pelos irmãos na fé. Então, querido, nós estamos diante desse desafio. E eu quero fechar, então, fazendo 3 perguntas para você, para o ano de 2021. Primeira coisa, você está consciente da batalha que nos cerca como discípulos de Jesus? Você está consciente de que nós vivemos num mundo que o diabo vive uma batalha, por mais que ele já está fugindo, e que você precisa resistir para não ser derrotado e para que o seu ano, essa transformação que Jesus quis oferecer para a sua vida e que você está recebendo, não venha a ser perdida? Você precisa estar consciente, ao entrar no ano de 2021, que há uma batalha a ser travada. O diabo vai tentar derrotar você. E aí vem a segunda pergunta. Diante dessa batalha, onde você vai buscar se fortalecer para resistir? Diante dessa batalha, de que maneira você vai se fortalecer para resistir a essa batalha? Você vai se fortalecer em você mesmo, nas palavras dos coaches modernos, de confiar no seu potencial, de olhar para dentro de si, ou você vai confiar em Jesus e vai buscar Ele, permitir que Ele te fortaleça, que Ele faça com que você seja, através do poder de Jesus, seja fortalecido e possa resistir no ano de 2021. Para isso você vai precisar buscar continuamente a Deus. Como eu falei na última semana, a leitura da palavra vai mudar a nossa mente. A mente vai estar fortalecida. A mente, o espírito, o corpo vai ser fortalecido se nós continuarmos buscando a Ele diariamente. E ainda para fechar, vem o principal desafio também desse culto online, que é: ore por pessoas que você sabe que estão passando, que você sabe que está passando por dificuldade. Provavelmente você sabe de pessoas que na vida de fé têm passado por lutas, que pode estar querendo desanimar na vida de fé, por diversos motivos. E o meu convite é que hoje você possa, tanto agora ao longo desse culto, dessa oração que nós vamos fazer a seguir, mas também ao longo dessa semana, ao final desse culto, ter um tempo de orar por pessoas que você sabe que estão passando por dificuldades. Sejam elas advindas, que surgem de batalhas espirituais, ou dificuldades que o diabo pode usar para iniciar uma batalha, para poder tentar minar a fé, para poder fazer ela desanimar através de coisas da rotina do dia a dia, seja uma doença, seja um outro tipo de problema, mas que o diabo pode usar isso como uma batalha espiritual. Eu quero te convidar a, nesse momento, nós temos um tempo de oração. E eu quero pedir que você possa, junto comigo, interceder por pessoas, por momentos que essas pessoas podem estar passando e que Deus possa fortalecer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo juntos. Te agradecemos pela tua palavra que, através do apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, vem nos dizer que o ano de 2021 pode ser diferente do que foram os últimos anos. Obrigado por nos lembrar que em Ti, Senhor, nós podemos ter uma nova vida em 2021, nós podemos ter um novo foco, uma nova responsabilidade, podemos ter, Senhor, uma nova mente que vai mudar nossas atitudes, uma nova mentalidade. E, Senhor, também, obrigado que Tu nos dá as ferramentas adequadas para poder enfrentar esse desafio de uma batalha, Senhor, e vencermos ela no ano de 2021. Senhor, nos protege com a Tua poderosa mão de todos os ataques do diabo, que Teu Santo Espírito nos fortaleça para que a gente possa se manter em pé diante de cada desafio que vamos enfrentar esse ano. E acima de tudo, Deus, oramos também por irmãos da fé,
pessoas que talvez diante de situações, de diversas situações, tenham se sentido desanimado e talvez a fé deles tenha sido também minada dia a dia aos poucos. Pai, renove a força deles, renove a fé deles em Ti, a confiança em Ti, que eles consigam se lembrar que Tu continua sendo Deus, um Deus justo, um Deus que cuida de nós e esse Deus que no tempo certo irá fazer tudo, Senhor, se resolver na vida dessa pessoa. Pai amado, fortalece os nossos irmãos da fé, fortalece a nossa igreja, Senhor, aqui em Cristal, a Tua igreja acima de tudo, seja a igreja luterana, sejam outras denominações, Senhor, fortalece o Teu povo para te servir, Senhor, sem perder o propósito, a principal responsabilidade. É isso que nós pedimos, no nome santo de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos encerrar cantando um hino, que é um hino antigo, um hino da Reforma, ao qual Lutero, ele, na época da Reforma, escreveu ele. E talvez a gente não perceba, né, através desses tipos de hinos, o quanto que eles têm uma profundidade que até mesmo falam desse tipo de batalha, como a gente pode vencer. Esse hino é o hino Castelo Forte. E ele, mais do que nunca, esse hino fala dessa realidade e fala a respeito de como nós podemos vencer o diabo em meio às batalhas do dia a dia. Eu quero convidar você, então, a nós cantarmos esse hino, ou se você não conhece, a ouvir. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento, o rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra, a minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe essa luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na luta, se inúmeros demônios vêm querendo exterminar, sem medo estamos, pois não tem poder de superar. O rei do mal, com força infernal, não dominará, já condenado está por uma só palavra. O verbo eterno vencerá as hostes da maldade.
seu reino é nossa herança. Querido irmão, então, muito obrigado pela sua companhia e eu desejo que Deus te abençoe com o Santo Espírito dele, que ele possa estar, que você possa permitir que Deus te fortaleça através desse Santo Espírito ao longo de cada dia deste ano. Que assim você possa experimentar essa transformação tão sonhada na sua vida, na sua responsabilidade, na sua mente e também nesse novo desafio de enfrentar também as batalhas espirituais, sabendo que você não precisa temer, assim como nós cantamos esse hino de Lutero, que se inúmeros demônios vêm querendo nos derrotar, nós não precisamos ter medo, porque o diabo já foi derrotado e ele não pode tocar aqueles que vão ser fortalecidos e protegidos por Deus. Um abençoado ano para você e até semana que vem, se assim Deus quiser, no nosso culto presencial, onde nós vamos estar então novamente no nosso tempo. Um grande abraço para você e até semana que vem. Em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. A chuva em teu rosto, tua brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,